Ela está de volta, que coisa boa! Tudo bom, Sabrina? Seja bem-vinda, Sabrina Repulho, participando mais uma vez conosco no quadro Bom Sabor. E eu adorei a sugestão de hoje. Um lanche da tarde, pro fim de tarde, final de semana que reúne o pessoal em casa, pãozinho recheado. Adorei. Divino. Eu tenho sugestões além do que a gente vai fazer aqui, porque dá pra fazer ele recheado ou não, e com outros legal. tipos de recheio também, né? Porque aí vai de gosto. Adorei. Vamos Muito passar então simples. já pro nosso público? Vamos Pão de batata recheado. Começar pelos ingredientes, então, tá? A gente vai começar misturando os líquidos e depois os secos, tá? Vou passar primeiro aqui açúcar, 150 gramas de açúcar. Perfeito. Manteiga, pode ser margarina, mas a manteiga tem mais sabor, né? 100 gramas. 2 ovos. Flocos de batata, é aquele que você compra pronto no saquinho para fazer purê em casa, aquele instantâneo. Qualquer marca, tá? Aqui são 80 gramas. Leite em pó. Leite em pó também qualquer marca, ele ajuda a ficar o pão mais levinho, mais adocicado. São 50 gramas. Certo. 500 ml de água, tá? De preferência água morna, pra gente estar fazendo pão, ajuda no crescimento do pão. 30 gramas de fermento. O fermento aqui eu tô usando é o biológico, mas eu tô usando seco. Pode usar aquele de quadradinho, não tem problema nenhum. Eu só acho mais prático esse, mas vai de gosto. Uma colherzinha de sobremesa de sal e glucose de milho também, uma colherinha, tá? A glucose também ajuda. E aqui a farinha de trigo, eu coloco na receita 800 gramas. Lembrando que o trigo, quando a gente vai fazer pão, a gente tem que contar a temperatura do dia, se tá calor, se tá frio e também a qualidade da farinha, tá? Então, a gente nunca coloca toda a farinha no pão. Sempre vai agregando aos poucos para ver a consistência da massa. Legal. E a gente vai fazer isso ao vivo para você de casa ter ideia, então, dessa consistência. Isso. Podemos começar aqui, então? Então, vou colocando os líquidos aqui, os ovos, tá? São 2 ovos aqui. 500 ml de água, de preferência morna. A manteiga eu também já agrego, porque ela é cremosa, ela não é seca, né? Então, nós já podemos colocar por aqui. A glucose de milho. Esse ingrediente é obrigatório, glucose de milho? Não, se você não tiver, ele pode passar sem, tá? Ele só deixa um pouco mais adocicado e ajuda na fermentação do pão, mas ele pode passar sem tranquilamente. É um pão bem simples de fazer, certo? Aqui só uma misturadinha tranquila e a gente já vai agregar o fermento. O sal. O açúcar. O leite em pó. Muito simples, né, Tati? Só misturar tudo. E aqui os flocos de batata. Eu não tô vendo aqui liquidificador, batedeira, nada disso. Nada, muito simples, não tem segredo, qualquer pessoa consegue fazer, tá? Só dou uma misturada aqui pra agregar e aí já vou estar entrando com a farinha aos poucos pra gente ver a consistência da nossa massa. Você acompanha no seu vídeo também a relação de todos os ingredientes. Nós colocamos primeiro os 2 ovos, 500 ml de água, 100 gramas de manteiga ou margarina. A Sabrina prefere a manteiga, né? Eu prefiro, acho que dá mais sabor. A gente foi acrescentando aos poucos 150 gramas de açúcar, 80 gramas do flocos de batata, 50 gramas do leite em pó, 30 gramas do fermento biológico. Nós utilizamos o em pó também, o seco. Isso. Uma colher de sopa de sal.
O sal também a gente coloca, mas tem gente que gosta de mais salgadinho. Você vai perceber, ele é um pãozinho mais adocicado. Tem gente que vai preferir ele mais salgado, pode acrescentar. Mas não dá pra colocar muito sal, porque o fermento perde a reação dele, tá? Tá. Então tem que lembrar disso. Ó, a nossa massa tá ficando consistente, tá? Em média, 800 gramas, né, da farinha de trigo. Isso. E vai acrescentando também aos poucos. Para sentir a massa, exatamente. Agora eu vou fazer aquela sujeirinha. Vamos colocar aqui no balcão, tá? Adorei essa sugestão de pão. Simples, só misturar tudo. Super simples. Qual que é o rendimento, Sabrina, em média? Olha, a receita que eu trouxe hoje, eu fiz pãezinhos de 25 gramas, pesando ele cru 25 gramas. Tá. Rende 30 unidades. Rendimento bom. Rende. Ele já recheadinho, né? E é uma massa muito gostosa de trabalhar, muito fácil de trabalhar. E o legal dessa massa também, igual eu falei, Tati, dá pra fazer ele pequenininho, que é o tradicional pão de batata que a gente conhece, né? Ele menorzinho. Como dá pra fazer ele também um pão desses, como se fosse pão de forma, sabe? Você Ele até trouxe pra quadradinho. gente também, Eu né, trouxe o- um pedaço pra vocês verem, Formato do exatamente. pão de forma ou Isso. unitário. Tem aí as duas opções. Pão de batata recheado com a Sabrina Repulho hoje no quadro Bom Sabor. Depois, por último, nós vamos acrescentar o nosso recheio. Exatamente. Nossa opção será o O requeijão, requeijão cremoso, exato. Ó, a massa é muito simples, você tá vendo que ela já tá bem homogênea. Eu nem usei toda a farinha ainda, tá? Que ela já tá boa pra gente trabalhar, ok? Só limpar as minhas mãos pra gente começar a bolear a massa. Aí, pra quem não tem prática, Tati, eu falo o seguinte: você pode pesar essa massa pra você ter padronizado. Ou se não, você faz, como a gente chama, fazer tipo uma minhoca. E aí você corta os tamanhos só pelo olho pra você não fazer um maior e um menor, certo? Então, vamos lá. Ó, a gente abre a massa, tá? E aqui eu já peguei essa bisnaga que ela já ajuda a gente pra colocar o recheio, Tá. tá? Nosso requeijão cremoso. Isso. Essa massa não precisa deixar descansar? Nada. Ela vai crescer depois. Tá. Ela vai crescer aqui. Depois que eu bolear ela aqui, ela vai crescer. Ó, fechei a massa, aí dou aquela boleada, certo? Que aqui embaixo ele fica o redondinho, que ele não vai crescer em disformidade, né? Na forma, sem untar, sem nada, Tati. Direto. Somente assim, exatamente. Tá? Então, vamos lá. De fato, você falou que a receita era muito fácil e É rápida. muito É mesmo, fácil, Sabrina? muito prático. Então, e aqui no recheio, quem gosta de uma calabresa, né? Dá uma triturada com o próprio requeijão ainda, pode fazer, tá? Ó, você fecha ela muito fácil, ela não fica grudenta, tá? Ai, até um franguinho desfiado. De Nossa. repente sobrou o franguinho do domingo. Uma delícia. Fez aquele frangão com a macarronada, sobrou o frango, minha amiga. Desfia, recheia o seu Exatamente. bolinho. Limpar minha mão aqui. Com azeitona também. Nossa, ótimo. E ó, a massa é muito macia, muito tranquila de trabalhar, tá? Aí, aqui, Tati, do jeito que a gente fechou ele aqui, deixa ele num ambiente mais aquecido para ele crescer. Dobrou de tamanho. Você pincela o ovo, né, a gema, para deixar ele uma coloração mais bonitinha. Forno 200 graus, pré-aquecido, até dourar. Cerca de meia hora, 40 minutos. Tá. De 30 a 40 minutos. Posso colocar aquele paninho? Que geralmente em pão a gente Pode, coloca, né? Um paninho em exatamente, cima e é. deixa ali descansando. Exato, coloca. É até melhor, porque ele cresce mais rapidinho. E como agora a gente tá entrando no frio, então tem que se preocupar em deixar ele crescer bem, pro pão não ficar encruado, né? Então, dobrou de tamanho. E aí, sugestão também, pode fazer uma trança,
né? Só pra ficar bem decorado, tal, assim. E o recheio que quiser. E sem recheio também, só pra passar uma manteiguinha no chá da tarde. Gente, tudo de bom a receita de Divino. hoje, viu? Simples, rápido, só misturar tudo, junta os ingredientes. Perdeu algum? Quer reforçar? Foi anotando em casa? Vamos então conferir e confirmar a quantidade da relação dos nossos ingredientes para o pão de batata recheado. 150 gramas de açúcar, 80 gramas do flocos de batata, 100 gramas de manteiga, 800 gramas de farinha de trigo, 50 gramas do leite em pó, 30 gramas do fermento biológico, 500 ml de água, 2 ovos e 1 colher de sopa de sal. Primeiro você mistura, né, os ingredientes líquidos, coloca a água, o ovo, a manteiga, né, que é o ingrediente cremoso, e depois é colocando os ingredientes secos. A farinha de trigo você deixa por último, porque talvez você não utilize 800 gramas, que é o que a gente pede. O tempo influencia muito, a marca da farinha de trigo, então você vai sentindo aí na sua casa. Exatamente. E agora, na hora de colocar aqui na forma também, deixar um espaço de mais ou menos 2 a 3 centímetros entre eles, porque eles vão dobrar de tamanho. Tá? E é natural, ele vai ficar mais achatadinho, porque é o pão de batata. Então, ele dá aquela esticadinha para os lados. Ele é espaçosinho. Ele esparrama, né, na forma. Exatamente. Legal. Deixa eu reforçar com você, teve um ingrediente que você utilizou, eu me esqueci o nome, Sabrina. Glucose de milho. Glucose de milho, que não é um ingrediente obrigatório na receita, você gosta de utilizar e ele ajuda a dar uma adocicada no nosso pãozinho. Isso, ele já é um pão mais docinho. Quanto você usou da glucose de milho? Foi 1 colherzinha de chá. 1 colher de chá. 1 colher de chá. Legal, então se você de casa também quiser fazer como a Sabrina, fica a dica. Isso. Posso experimentar o meu? Lógico. Validade. Olha, dá pra congelar, tá, Tati? Ah, que ótimo. Dá pra congelar, 6 meses congelado. E ele conservado na geladeira, você só aquece pra consumir, ele fica 1 semana tranquilo, tá? Gostei. Isso é, o sem recheio, ele dura mais. O fato de ter o recheio, ele pode azedar mais rápido, né? Então, mas a validade dele é muito boa e você pré-aquece, parece que saiu no forno na hora. Adorei. Super macio. Temos aqui as duas opções, no pão de forma, que a gente usa aquela forma, né, do pão, ou você pode fazer, então, esse tamanho você falou que é de mais ou menos 30 pãezinhos. Isso, são 25 gramas pesado, ele cru, a massa crua, 25 gramas pesado. Tá. Vamos experimentar? Gente, aprender receita é tudo de bom, né? Mas provar é melhor ainda. Gente do céu. Ele é bem macio e você sentiu o adocicado, né? Macio, fofinho. Uma das melhores receitas de pão de batata que eu já experimentei, viu, Sabrina? Ah, uma outra Parabéns. coisa que todo mundo pergunta, posso substituir por batata? Não. Tá? Ele muda muito a receita e outra que batata tem as suas qualidades, tem a apropriada. E quando você trabalha com a batata, você tem que fazer e assar muito rápido, porque a batata, ela cria água na massa. Então tem que usar, a fécula de batata. É o floco. Floco de batata. Floco de batata, Floco de exatamente. Batata. Gente, tá muito gostosinho. Difícil ficar só em um, viu? Né? Ah, a gente tem que repetir. Tá com fome, minha amiga, esse horário? Bateu aquela fominha? Sabrina, muito obrigada por ensinar essa receita pra gente. Arrasou. Então ficamos por aqui, tá bom? Não passe vontade, faça hoje mesmo. Acabou demais.